Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Michel, muito legal estar aqui com vocês. Agora, fala a verdade, esse vídeo deu muita vontade de mergulhar, não é? Sensacional. Olha só, nossa aula de hoje é sobre ecossistemas aquáticos, e eles são divididos em ecossistemas de água doce ou marinhos. Você sabia que 97% da água do planeta é salgada? É bastante água, não é? E aí, com isso, a gente já consegue ter um pouco da ideia da diferença dos ecossistemas marinhos e ecossistemas de água doce. Por exemplo, o ecossistema marinho ele é muito mais complexo, e aí, com isso, ele abriga uma biodiversidade muito maior do que o ecossistema de água doce, e ele também é mais produtivo. Quero falar um pouco com vocês sobre os componentes bióticos, que nada mais são do que os seres vivos que vivem nesses ecossistemas, tá? Vamos começar pelo plâncton, que são seres que vivem em suspensão. Eles não conseguem nadar, não têm capacidade natatória para vencer correntes. E o importante é que eles são autotróficos ou heterotróficos. Vamos falar primeiro do fitoplâncton, que são os autotróficos. Eles realizam fotossíntese e com isso eles disponibilizam o oxigênio no ambiente aquático. Eles são os produtores primários, sustentam a base da cadeia composto por microalgas, como dinoflagelados, diatomáceas e também algumas cianobactérias, tá? Aqui nós temos a imagem da diversidade de algumas diatomáceas. E olha que aqui é só uma parte. Bom, já a parte heterotrófica, nós chamamos de zooplâncton, que são representados por protozoários, alguns protozoários, rotíferos, microcrustáceos também. E eles são os consumidores primários do ambiente aquático, ou seja, eles se alimentam do fitoplâncton. Nós vamos ver algumas fotos mais à frente. Vamos falar agora da parte que consegue nadar, tem natação ativa, nós chamamos de nécton. Tá? E aí nós temos como representantes os peixes, as tartarugas, as baleias, tubarões, polvos, tá? Até mesmo o pinguim, sabia? Mesmo ele sendo uma ave. Olha aqui que legal. Essa foto nós temos exemplo de um copépode à esquerda, que compõe o zooplâncton, e à direita um crio, que também faz parte do zooplâncton. Aqui nós temos já a componente do nécton, esses peixes, a tartaruga, o pinguim. E aí, para encerrar os componentes bióticos, vamos falar sobre os bentos. Os bentos, eles estão associados ao fundo rochoso sedimentar. E aí nós temos os caranguejos como exemplo, alguns moluscos, as esponjas, os corais. Eles podem ser fixos ou errantes. No caso dos fixos, nós temos como exemplo os corais, os errantes dos caranguejos. Os fixos eles estão sempre fixados, como o nome já diz, ao substrato. Os errantes não estão presos ao substrato. Um outro exemplo interessante são microalgas epibentônicas, que elas estão associadas a algum substrato, como no caso a Ostreopsis lenticulares. Um exemplo de dinoflagelado que eu esqueci de falar. Bom, vamos falar agora dos ecossistemas de água doce. E eles se dividem em sistemas lóticos e sistemas lênticos. Como na imagem, nós temos esse rio, ele é um representante de sistema lótico. Os lagos e as lagoas são representantes dos sistemas lênticos. E as represas, nós chamamos que é um intermediário, mas se aproxima muito mais dos sistemas lênticos. Os sistemas lóticos, eles têm fluxo de água, a renovação de água é constante, a água é corrente, né? Como exemplo, o rio, algum rio. E os sistemas lênticos, eles quase não têm fluxo de água, ou é muito pouco. No caso de no caso de lagos e lagoas. É um ecossistema que tem grande biodiversidade. Por quê? Porque existe também uma abundância de produtores primários muito grande, como plantas aquáticas, algas, o próprio fitoplâncton. O que acontece? Aonde a luz solar consegue chegar, nós chamamos de zona eufótica. E essa região é muito rica de produtores primários. E as condições do ambiente, a temperatura e a água um pouco parada, também propiciam o crescimento desses produtores primários. Um problema nesses locais de água parada, de sistemas lênticos, é o lançamento de esgoto, que vai levar à eutrofização. E aí nós temos uma série de problemas com a poluição dessas águas. Por exemplo,
O aumento de nutrientes, ou seja, o lançamento desses efluentes, leva ao aumento de micro-organismos. E aí, esses efluentes tornam a água muito escura, e essa turbidez impede a fotossíntese e leva à morte dos produtores primários e, consequente, morte dos produtores primários também. Aí começa a ter uma decomposição da morte deles. E as taxas de oxigênio, do consumo de oxigênio, melhor dizendo, elas são muito elevadas, deixando o oxigênio disponível na água muito baixo. Com isso, ocorre a morte dos demais organismos aeróbios, que precisam do oxigênio, e em seguida a proliferação dos organismos anaeróbios. Os sistemas lóticos, como nós falamos, têm um fluxo de água constante, né? Temos como exemplo os rios. Ele abriga uma biodiversidade um pouco menor, tá? Mas isso se deve à baixa abundância de fitoplâncton e também de produtores primários, como outros produtores primários, como as plantas e outras algas. Mas isso não os faz menos importantes. Isso só acontece devido à energia, o fluxo constante de água que é muito grande, tá? Porém, eles são muito importantes. Eles levam nutrientes para o oceano e aí permite a riqueza dos estuários. São eles que carregam esses nutrientes para o oceano. O estuário é onde a água do rio deságua no mar. E agora vamos falar dos ecossistemas marinhos. Você sabia que aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por mares e oceanos? É muita água, né? Os ecossistemas marinhos têm muita influência no planeta. Eles são muito importantes. Por exemplo, a formação de chuvas, o padrão dos ventos, a regulação do clima. O oceano também é considerado o pulmão do mundo. E eu queria falar para vocês sobre essas regiões. Nós chamamos de zonação marinha. A primeira região nós chamamos de zona fótica ou zona eufótica, que também falamos lá na parte de sistemas lênticos, é onde a luz solar consegue penetrar, a região onde a luz solar consegue chegar. E aí ela varia de 0 a 200 metros de profundidade. Essa região ela é rica, ela é abundante em fitoplâncton nos oceanos. Bom, a zona afótica é a região onde a luz já não chega, ou seja, é uma região totalmente escura. A zona nerítica é a parte da plataforma continental que é banhada pela água do mar. Tá? Ela também é chamada de zona litoral ou apenas litoral. A zona intermareal é a zona onde há o avanço e o recuo das marés. E a zona bentônica nada mais é do que o fundo do mar. Gente, os oceanos têm sofrido grandes impactos. A gente não pode achar que está tudo bem, que está tudo normal. O aquecimento global eleva a temperatura das águas e a emissão de CO2 e alguns outros gases acaba acidificando as águas dos oceanos também. Além de alterar diversos ecossistemas, essas mudanças levam à morte de milhares de organismos. E não podemos deixar de falar também sobre as ilhas de plástico que têm se formado nos oceanos. São temas que são bastante abrangentes e de repente a gente possa comentar numa próxima aula. Tá bom? Obrigado por ter assistido essa aula. Se você gostou, curte aí, compartilha. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários. A gente está aqui para ajudar vocês.